Bom, a gente sabe os nomes que tem o Bayern, e isso dispensa apresentações, né? Os jogadores, grandes jogadores que tem. Então a gente se preparou da melhor forma. Acho que o Felipe sempre nos passa muito bem no dia de hoje, assim, nos dias já antes ele já passa, mas como ainda está em alguns momentos de recuperação do último jogo, hoje com todo mundo ali ele já pôde colocar detalhes mais finos da maneira como ele joga, e assim como todos os times têm pontos que eles não gostam que sejam explorados, e aí a gente tem que tentar explorar da melhor maneira possível. Como eu falei, é um jogo de uma concentração máxima, da gente colocar o nosso estilo, o nosso modelo de jogo, que com muita intensidade, com muita concentração, também é muito difícil de ser parado. Bom, sempre é uma possibilidade tendo três zagueiros desse nível. Quarto e com o João, e quinto também o Cleiton, são grandes zagueiros, então ter especialmente três zagueiros de altíssimo nível como são Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, sempre te abre a possibilidade, esse leque, né, de você poder jogar com três zagueiros, que mudam muitas dinâmicas na fase defensiva, mas na fase ofensiva muitas vezes a gente, né, se converte em 3-4-3, 3-5-2, dependendo do jogo e do que o adversário pede. Então não mudaria tanto, né? Mas vamos deixar em aberto aí para a gente escolher amanhã. Já decidi a escalação, já sei, e eles não. Simples. Bom, o futebol mudou muito, né? Muito. Claro que quando eu falei aquilo em 2011, muito fácil, foi muito fácil falar da posição que eu estava, e acabou dando certo. Poderia ter acontecido uma história completamente diferente, né? Dando certo pelo que eu falei, não pro Santos, né, no caso, mas eu não comparo nenhum time até hoje que eu joguei com aquele Barça do Messi, o Barça do Guardiola e do Messi. Aquilo lá para mim era um time absurdo que entrava no campo e o único objetivo era não tomar goleada para os outros, era mais ou menos isso. Então os tempos mudaram, os treinadores mudaram, os jogadores mudaram, as redes sociais mudaram o comportamento dos jogadores, também dos torcedores. Então estamos ainda nesse período de transformação do futebol, mas que houve uma evolução muito grande tática desde então, e a gente vê o difícil que é, né, jogar contra qualquer time hoje, já seja os europeus, os gigantes europeus jogar contra a gente, como também a gente disputar um jogo na Libertadores, a dificuldade que isso sempre traz pelo igualado que está a parte competitiva do futebol. Então, como eu falei também nas outras entrevistas, o Flamengo tem uma forma de jogar, tem um DNA, como, né, o torcedor gosta de chamar, e o torcedor se sente identificado com essa forma de jogar, e a gente não abre mão disso. Eu, pelo menos, a única mensagem que eu passei para os jogadores desde que eu estou como treinador do profissional do Flamengo e também da base, que esse é o jeito do Flamengo jogar. Depois, a qualidade do adversário, o jeito que ele se impõe no campo, vai determinar em que altura ou que território vamos jogar dentro do terreno de jogo. E aí, vamos ver o que vai acontecer, mas, na verdade, a gente não abre mão das nossas filosofias. Uma pergunta, assim, entendo o que o Bruno falou, entendo a tua pergunta, mas a forma que a equipe vai jogar depende muito da forma que o adversário nos vai defender, né? O Bayern, a gente já sabe muito da pressão esmagadora que eles tentam fazer no campo, uma pressão muitas das vezes até individualizada, perseguições no campo, e um time muito bem organizado dentro dessa pressão homem a homem, na qual é difícil, né? Porque quando você vê, muitas vezes a gente vê um time marcando de uma maneira individual, a gente vê uma desorganização, porque se perdem muito as posições, mas no caso do Bayern é um time extremamente organizado, com a pressão alta muito clara, os gatilhos que eles têm para pressionar. Então, eu acredito que sim, precisamos de velocidade, mas também precisamos ter a bola. Então, não podemos só achar que nós vamos jogar nas costas do zagueiro e vamos ganhar na velocidade, porque isso não funciona assim. Os zagueiros do Bayern de Munique, se estão no Bayern de Munique, porque sabem controlar a profundidade, sabem defender esse tipo de jogada, e por isso que eu falo que nós temos que ser o Flamengo. E às vezes a jogada vai pedir velocidade, outras não. Eu acho que não, assim, cada um tem a sua forma de liderar, tem a sua forma de ser. No final nós treinadores transmitimos
diariamente, né, a nossa filosofia para os jogadores eles irem entendendo a nossa forma não só do jogo, não só tática, mas a nossa forma de vida, e isso a gente vai transmitindo no dia a dia, nosso comportamento. E ele tem o dele, eu tenho o meu, eu nunca joguei com ele, não conheço, mas sei da carreira dele, da grande pessoa, do caráter que ele tem. E taticamente eu posso te dizer assim que eu estudei muito o time dele porque já do Burnley do ano passado tinha coisas muito interessantes dele jogando, e esse ano, principalmente no começo do ano, no começo dele no Bayern, eu assisti vários jogos porque tem ideias e conceitos interessantes, como eu já falei para vocês, eu tento sempre copiar e pegar coisa dos melhores, e o Bayern foi uma referência para nós, treinadores copiadores, de coisas que eles fizeram muito interessantes esse ano, né? Então, tive a oportunidade de assistir muitos jogos dele, especialmente no começo da temporada. É um time que está muito bem assimilado esse modelo de jogo pelos jogadores, e sem nenhuma dúvida é um dos adversários mais poderosos que poderíamos enfrentar. E esse tipo de enfrentamento, esse tipo de duelo é o que todo jogador, todo treinador gosta de jogar e gosta de enfrentar. Então, estamos, como eu falei, um privilégio muito grande de poder estar participando dessa competição tão bem organizada, tão especial, e poder disputar esse tipo de jogos aí. Então, é um privilégio grande. Ok, eu sempre tento dar soluções para os jogadores em função de como o adversário pressiona a nossa equipe, né? Existem adversários que pressionam com um atacante, outros que pressionam com dois, outros que não pressionam. Então, sempre tento criar essas soluções. O Bayern é uma das pressões mais agressivas, mais fortes, né, individuais. Então, nós vamos depender muito também da nossa qualidade individual do jogador, de tirar o adversário da frente por uma vantagem qualitativa que ele possa ter dentro do campo. E existem alguns recursos ou mecanismos para tentar sair dessa pressão, porque se realmente eles individualizarem como eles vêm fazendo durante a temporada, deixarão outro tipo de espaço para a gente poder atacar. Então, basicamente, eu tento indicar para os jogadores os espaços, as soluções que eles podem ter, e depois dentro do campo eles têm que tomar as decisões e